Do you think you can handle it? Nós já fizemos aqui um vídeo sobre o mundo sombrio de Sabrina, sobre a primeira temporada, e eu achei interessante a gente trazer de novo uma crítica sobre a segunda temporada, pra gente conversar um pouco mais sobre essa série, que é uma que eu acho que vai levar um bom tempo na Netflix, ainda tem muito pra mostrar pra gente, e com certeza muitos de vocês gostam. Então, já deixa o like pra não esquecer depois, já se inscreve se não é inscrito, e principalmente, segue nas redes sociais que é lá que saem as notícias mais frescas, beleza? Mas bora lá pra essa crítica. Essa segunda temporada conseguiu fazer com que mais da história fosse apresentada e continuar com o universo sombrio e cômico. Não é tão fácil apresentar uma segunda temporada trazendo tudo que deu certo na primeira, mas à primeira vista ela conseguiu. Na primeira temporada, Sabrina negava quase que completamente o seu lado bruxa, e a gente vê isso mudando um pouco para ela começando a aceitar esse lado. Porém, após assinar o livro da besta e ela passar a se considerar um perigo para seus amigos mortais, ela se entrega ao lado sombrio de bruxa, explorando seus poderes e habilidades. E com a aceitação de quem ela é, metade bruxa, metade mortal, trouxe uma evolução da personalidade da Sabrina. Na primeira temporada a gente vê uma menina fofa, bobinha e até mesmo com dúvida do que ela é ou quem ela quer ser. Nessa temporada, embora continue ainda bobinha ou mostrando esse lado menininha, ela já tá mais firme, ela já sabe muito bem o que ela tem que fazer e não fica pensando tanto tempo se ela vai fazer ou não. Ela simplesmente pensa e executa. Mas além da personagem principal, a Sabrina, a gente ainda tem os outros personagens que conseguiram evoluir tão bem quanto ela. A série conseguiu explorar Suzy, que agora é Teal, mostrando a personalidade forte e a persistência dela para conseguir a igualdade e respeito de todos. Eles também exploraram os poderes da Roz, que é algo que eu acho que vai ficar ainda mais forte e mais presente na terceira temporada. E um personagem que eu amo muito e que eu quero que ele tenha ainda mais destaque, mas na segunda temporada a gente pôde ver um pouquinho mais dele, foi o Ambrose, que acabou ainda ficando encrencado, afinal de contas ele foi acusado de matar o antipapa. Mas o único personagem que pra mim ainda ficou faltando, falhou, errou feio, foi o Salem. Tudo bem que a gente está muito acostumado com aquela Sabrina antiga, onde Salem falava, conversava, e era praticamente o personagem principal. Mas ainda assim, a gente mal viu Salem, ele apareceu em pequenos pontos da trama, e ele deveria ser o personagem dos principais sim. Afinal de contas, ele é o familiar da Sabrina, que como bruxa é um ponto principal dos poderes dela. Não tem desculpa para ele não ter aparecido mais. Ele até apareceu, mas não teve muita importância na história. E essa é a diferença. E aqui a gente tem um personagem que a gente viu pouco, mas sempre que apareceu, apareceu de forma coerente, que é o Nick, que acabou se tornando o novo relacionamento da Sabrina. Na primeira temporada a gente já imaginava que isso ia acontecer, mas enfim nessa mostrou exatamente como que aconteceu e foi uma das coisas que eu achei bem interessante. Muitos ficaram preocupados da série acabar virando uma série sobre o trio amoroso e menos sobre bruxaria, feitiços. Porém, em momento algum, a série deixou os conflitos amorosos tirarem o foco do que realmente importava na história. Os relacionamentos são levados com certa importância, só que de forma alguma a série virou sobre casaizinhos, por assim dizer. E esse novo romance da nossa protagonista foi lidado com cuidado e naturalidade. E é nesse ponto que a série de Sabrina, o Mundo Sombrio de Sabrina, faz muito bem. Trazer assuntos ou pontos que, mesmo que sejam clichês, não sejam tão clichês ou de pontos de vista diferentes. Porém, se enquanto com Nick e Sabrina eles mandaram bem, com Harvey e Roz foi uma coisa medonha. Não houve o mesmo cuidado na evolução dos dois personagens enquanto interesse romântico, e quando a gente viu, eles já estavam juntos. Parece que não houve uma preocupação ou então tempo de mostrar esses dois personagens se interessando pro outro de forma melhor, e simplesmente a série joga uma bomba na nossa cara e bum, os dois estão juntos. E aqui tem um ponto onde a gente tem que citar também, que é Padre Blackwood e uma certa forma de feminismo que a série mostra em todos os seus episódios, mas aqui ficou mais latente. A primeira temporada mostrava o Padre Blackwood como um personagem chato, irritante, mas ainda assim preocupado com a comunidade bruxa. Nessa segunda temporada, ele não só está mais irritante e perigoso, como também extremamente machista. A preocupação dele não é se Sabrina pode ou não arruinar seus planos, mas muito principalmente o fato de ela ser uma mulher. Fora que o assunto machismo ainda é bem trabalhado quando nós vemos a personagem de Teal,
E pra mim, é um ponto onde muita gente pode chiar, mas é um ponto onde a série da Sabrina também acerta em cheio, fazendo com que todo esse discurso esteja dentro da série, faça sentido e com que as personagens sejam cada vez mais importantes e dá um belo tapa de luva até mesmo no Padre Blackwood. Mas vamos falar um pouquinho sobre o lado cômico dessa série, que embora seja um mundo sombrio, tem suas partes que a gente dá umas risadas. A primeira temporada possuía várias coisas cômicas sobre religião, desde a crença dos personagens que com frequência diziam coisas como que Satanás te acompanhe, no lugar de que Deus te acompanhe. E embora o lado da série possa ser visto como ofensivo por muita gente, também foi o que chamou muitas outras. E é claro que isso não podia ficar de fora da segunda temporada, afinal, já faz parte do universo. E uma hora ou outra a série ia discutir sobre essa coisa das bruxas serem sempre más, ou até mesmo os anjos serem sempre bons, assim como outras séries já fizeram, como Supernatural. Mas tudo isso não passa de uma sátira, e em alguns momentos, como eu disse, você acaba rindo de frases soltas que acabam saindo, ou até mesmo de costumes que eles têm, que parecem tão comuns pra gente, mas quando muda de lado, parece bem ridículo ou bem engraçado. About Sabrina. I feel like I've been walking down this darker path. But maybe it's not so bad. Outra sátira que foi feita foi representar Sabrina como Jesus do Senhor das Trevas, que ao ser morta pelos anjos com uma coroa de espinhos na cabeça, tentando salvar seu povo, ela volta fazendo milagres. Claro que essas coisas podem ser vistas com um certo nariz torto por algumas pessoas, mas ainda assim, quando você entra na série e tenta assistir com o coração aberto, você dá algumas risadas e até mesmo repara ali na comédia inteligente e na sátira que a série tenta mostrar. E agora a gente chega mais no final da série, quando o Senhor das Trevas finalmente chega na Terra e na escola, e é exatamente onde a série dá uma derrapada. E embora essa temporada tenha ficado explorando e aprofundando cada vez mais esse personagens, Lilith e o medo do Senhor das Trevas tomar o poder, ainda assim quando ele chega é tudo meio desproposital. A temporada deu a impressão desde o início que estavam caminhando para o final, dando uma conclusão na história. Porém, com Nick preso no inferno e Sabrina decidida a ir até o inferno para salvá-lo, dá a sensação de que isso tudo foi uma desculpa simplesmente para ter uma terceira temporada. E principalmente, toda essa temporada é um aprendizado da Sabrina, como eu disse lá no começo. Ela era uma humana, metade bruxa, e agora abraça seu lado bruxo, mas durante tudo isso, parece que ela simplesmente não aprendeu nada. Afinal de contas, toda a temporada ela sai correndo para tentar ajudar os amigos, ela é manipulada e no final das contas ela simplesmente decide ir até o inferno. Levitation, the slaughter of demons, resurrection of witches. How does a first-year half-mortal student manage that? Então essa meio desculpa, fazendo com que o Senhor das Trevas seja tão facilmente preso no corpo do Nick, faz com que a gente fique se perguntando se a terceira temporada vai valer a pena ou não, manter a qualidade, ou simplesmente vai usar de outra desculpa para ter uma quarta temporada. Durante a série inteira, como eu disse, ela foi manipulada por um monte de gente. O mínimo que se esperava era uma evolução, do tipo, precisamos de um plano, vamos falar com as minhas tias, ao invés de ela automaticamente decidir ir para o lugar mais perigoso que existe para ela. Porém, o que faz uma série boa não é o fim, o começo, o meio ou pedaços, é todo um conjunto, e afinal de contas não dá para julgar essa série só por esse finalzinho ou por alguns pontos que podem ter sido ruins. A série é boa sim. Mesmo que seus episódios tenham ficado abaixo da primeira temporada, ainda vale a pena assistir, e ainda vale a pena até mesmo assistir a primeira temporada se você não assistiu, assistir a segunda e ficar ansioso igual a gente pela terceira. E a terceira temporada é o momento onde a gente pode expandir o mundo bruxo e sombrio de Sabrina. Afinal de contas, ela vai fazer de tudo para ir até o inferno. A gente também vai ter que ter um novo futuro para a escola, afinal de contas agora a tia Zelda tá na frente da escola e o Padre Blackwood sumiu. Eu também queria que se aprofundasse mais na história da Prudence e das Irmãs Sinistras. Eu acho que elas sempre são apresentadas ali como um deus ex machina ou como uma ferramenta do roteiro, mas nunca como as principais. Tá na hora de elas serem principais, de elas terem um grande impacto e conseguirem mudar tudo na história da Sabrina. Mas esse foi o vídeo de crítica da segunda temporada. Eu sei, um pouco atrasado, mas ainda assim para conversar com você sobre essa série que vocês e eu tanto gostamos. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve se não é inscrito e segue nas redes sociais. Eu te vejo no vídeo de amanhã. Até lá. E fui.